O Shalom Brasil recebeu esta semana em seu estúdio Samuel Feldberg, que explicou a atual relação entre Israel e seus vizinhos, a possibilidade da criação de um Estado palestino e o que afeta a atual situação econômica dos Estados Unidos em relação a Israel. Confira! Olá, o Shalom Brasil de hoje recebe em seus estúdios o doutor em Ciência Política pela USP e professor de Relações Internacionais Samuel Feldberg. Samuel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer. Samuel, qual é a situação atual da relação entre Israel e seus vizinhos? Como há muitos anos, é uma relação conturbada, que está marcada principalmente pela continuidade do conflito, ainda que nos últimos meses nós tenhamos visto uma pausa na ascensão da violência. A paralisação que foi causada pela divisão entre o Hamas e o Fatah não se reverteu com a suposta reunificação entre as duas organizações, na criação de um governo que deveria ser um governo representativo de todos os palestinos. A Primavera Árabe certamente tem uma influência importante na capacidade de os palestinos se estruturarem, especialmente pelo receio que eles têm de uma contaminação da sua população por essas demandas, por uma representatividade maior, por um sistema mais democrático, especialmente no que está relacionado às áreas controladas pelo Hamas. O governo israelense continua dominado por uma facção que é fortemente marcada pelas ideias da direita e que tem ampliado a construção de novas residências nos territórios da Cisjordânia, o que certamente dificulta as relações tanto com os palestinos quanto com os Estados Unidos. Então, qual é a probabilidade da criação de um Estado palestino pelas Nações Unidas? A proposta que provavelmente vai ser encaminhada pelos palestinos em setembro para aprovação pelas Nações Unidas da criação de um Estado palestino apresenta ainda inúmeras dúvidas. Do ponto de vista jurídico, a estrutura que existe hoje entre os palestinos, a estrutura política que unifica as lideranças palestinas, é muito frágil e está baseada em territórios que são separados pelo território israelense, portanto, não há contiguidade de território, que seria uma das principais, um dos principais elementos que caracterizaria um Estado independente. Então, se houvesse uma proposta por parte tanto do Hamas quanto da Autoridade Palestina de criar dois Estados palestinos independentes, talvez estivessem postas melhores as condições para a criação de dois Estados independentes do que um só, governado por uma estrutura política que hoje ninguém sabe como representa os palestinos. Provavelmente vai haver uma aprovação por parte de uma maioria que, se não for de 2/3, vai ser muito próxima de 2/3 na Assembleia Geral, mas que deve ser vetada pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança. E onde seria esse Estado? Esse Estado, teoricamente, estaria localizado na faixa de Gaza, na Cisjordânia, com exceção dos maiores assentamentos controlados por Israel, com eventualmente alguma troca de território em áreas não habitadas no sul ou no norte da Cisjordânia, mas essa é a grande discussão em relação a essa iniciativa dos palestinos. Os israelenses alegam que o processo de negociação entre israelenses e palestinos para a criação de um Estado palestino independente está sendo atropelado por essa proposta que os palestinos estão fazendo às Nações Unidas e provavelmente vão impedir uma continuidade das negociações baseados ou nos parâmetros de Clinton ou nas propostas que foram feitas por Olmert em 2008 e rejeitadas pelos palestinos. A situação atual hoje dos Estados Unidos, o senhor acha que afeta as relações com Israel? Sem dúvida nenhuma, a situação política nos Estados Unidos é muito complicada e isso desvia as atenções do cenário externo e impede o presidente norte-americano de atuar de forma enfática na promoção de algum tipo de negociação entre Israel e os palestinos. A situação política interna dos Estados Unidos é complicada, o presidente Obama já iniciou um processo de reeleição que vai ser tremendamente influenciado pelas questões econômicas e, como nós vimos recentemente, as disputas entre republicanos e democratas
não só entre os dois partidos, mas dentro dos dois partidos, em relação à questão do orçamento e do aumento da dívida interna nos Estados Unidos, impede que o presidente possa atuar com apoio bipartidário para promover eventualmente uma negociação, um avanço na negociação entre Israel e os palestinos. E certamente as relações pessoais entre Netanyahu e o presidente Obama não são das melhores, o que também transfere para as questões partidárias internas dos Estados Unidos uma disputa entre a presidência e o Congresso. Quem quiser se aprofundar mais sobre conflitos israelenses, ou essa questão mesmo dos Estados Unidos, onde que pode estar procurando informações? Existe uma infinidade de sites que tratam da questão, abordando os vários lados da questão, porque obviamente os israelenses, entre eles, têm posições diferentes, os palestinos têm posições diferentes, os países árabes vizinhos, cada um tem uma postura em relação a essa e outras questões. Nos Estados Unidos, os institutos de pesquisa produzem material muito abundante sobre essas questões, e aqui no Brasil, algumas das principais universidades também tratam da questão. Então, eu acredito que o maior problema é a abundância de material e não a falta de informação a respeito. Obrigado, Sr. Samuel, pela sua entrevista aqui no programa Shalom Brasil. É sempre um prazer.